Ah, já tá gravando já, né? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Para assim para você mesmo, que bom que eu vim, que bom que nós viemos adorar a Jesus, darmos a Ele a honra, a glória e a adoração. Proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Tá ambiente. Sim, eu anuncio a todos que teu amor está edificado para sempre. Os céus agradecerem tua fidelidade. Só por isso está dizendo para nós que ele vai cantar sobre o inesgotável amor leal de Deus. Que a boca dele proclamaria a fidelidade de Deus por todas as gerações. Igualmente, nessa noite, ao longo da vida, nós também possamos fazer isso. Cantar o amor leal de Deus. É isso que nós faremos nessa noite. Adoraremos, louvaremos a Jesus. Quando nós temos entregue aí os convitinhos ao longo da semana, hoje eu abordei uma pessoa aqui na frente, hoje de manhã, e entreguei um convitinho para a pessoa. E o que nós temos falado é isso: olha, eu quero te convidar para vir adorar a Jesus conosco. Por muitos anos, irmãos, e até hoje em alguns locais, tentava-se atrair as pessoas para a igreja prometendo coisas que muitas vezes a Bíblia nem promete. Sendo que talvez a melhor proposta que nós possamos fazer para uma pessoa vir na igreja é para que ela
justamente adore a Jesus. Para isso nós fomos criados. Um dia nós estaremos eternamente no céu, mas enquanto aqui na terra, nós somos criados para adorarmos a Deus. Tanto é que Deus, no Antigo Testamento, em especial no Antigo Testamento, Deus ele tinha um zelo especial para com Israel. Todas as vezes em que Israel, a nação, passava a adorar um outro algo que não Yahvé, o Deus verdadeiro, é como se Deus ficasse enciumado. E muitas vezes Deus manifestava juízo sobre Israel, de uma maneira de que Israel se arrependesse, parasse de cultuar os falsos deuses e voltasse a adorar o Deus verdadeiro. Então, adorar a Deus, cantarmos como diz aqui, o inesgotável amor leal de Deus, faz parte do porquê nós somos salvos. Nós não fomos salvos para enriquecermos, nós não fomos salvos para comprarmos casa, ganharmos dinheiro, isso aí a vida se encarrega. Nós somos salvos para adorarmos e adorarmos o Deus vivo, para que na nossa vida nós consigamos manifestarmos cultos de louvor e adoração a Deus. Para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Essa noite nós faremos isso, cantaremos, gesticularemos, diremos que Ele é maravilhoso, mas além disso Ele diz também que Ele proclamaria a fidelidade de Deus. Aí é o que nós fazemos lá fora, pregando o Evangelho, anunciando Jesus para as pessoas, convidando-as para estarem conosco no culto, proclamando, anunciando para todos quantos puderem e quiserem ouvir a fidelidade de Deus. Porque nessa noite nós, aqui reunidos, possamos cantarmos juntamente com a equipe de louvor esse amor inesgotável de Deus. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Enquanto nós adoramos, com certeza a presença de Deus vai estar nos tocando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por podermos estar aqui nessa noite, reunidos como igreja, como irmãos em Cristo, podendo cantar, podendo declarar que Tu és o Deus de amor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhoso, reunidos na Tua presença. Muito obrigado, porque através das músicas, das canções, nós entoaremos o louvor, a adoração que tão somente pertence a Ti. Ah, nós Te amamos, Te amamos, Te amamos, Te amamos. Te adoramos, Espírito Santo, Te adoramos, Te adoramos. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia, louva Ele com as suas palmas. Tu és adorado, 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 adorado. Bendito és Tu, Jesus. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda criatura
cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu serás, Santo, Santo pra sempre. Serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Pai. Declaramos que tu és santo, 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 Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Vamos declarar o nome de Jesus essa noite. O nome do Senhor, que é o nome santo. O nome que está sobre todos os nomes. O nome de Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, Jesus.
nos libertar de todas as cadeias, Pai. Declaro em nome de Jesus, em todas as situações da tua vida, seja de algo que você está à procura, de algo que você necessita, coloque na mão do Senhor neste momento. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus. Sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e seus cativos. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e seus cativos. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu
Teu nome cura, Teu nome liberta, Senhor. Teu nome é poderoso, Pai. Declaramos o Teu nome sobre nossas vidas, sobre nossa família, Pai, sobre nossos empregos, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu poder neste lugar, Jesus. Nós te pedimos, Pai, passeia sobre nós, Senhor Jesus. Caminha sobre nós, Senhor. Toca nossos corações, Pai. Nós rendemos a Ti, Jesus. E levantamos o louvor a Ti, Pai, em gratidão, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor é digno. Aleluia. Santo, santo.
eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Que isso não seja apenas uma canção, Senhor, mas que seja vivido em nossa vida. Que tu cresças e nós diminuímos, Senhor. Que todos os dias eu possa ser constrangida pela tua presença, Pai. Afasta-me de mim, Senhor. Um dia que eu não busco a tua presença. Um dia, Senhor, que eu não busco, que eu não estou em louvores a ti, Senhor. Que os meus lábios sejam verdadeiramente para agradecer o teu nome, Pai. Onde os meus pés pisar, Senhor, eu posso ter certeza que foi tu que me colocou ali, Senhor. E que tu cresças, Senhor, em minha vida, a cada momento, Senhor. Que eu venha diminuir, que eu nunca vinha achar, Senhor, que foi na força do meu braço, mas foi tu, Pai, que me levantou. E tu que me sustenta, Senhor. Não seja apenas uma canção lançada ao ar, mas que seja verdadeiramente vivida em nossos corações e nossas vidas. É um prazer, Senhor, te servir. E eu te peço, Senhor, me sustenta aqui. Me sustenta, Senhor. Que eu venha me constranger, Senhor, com a tua presença. Que eu nunca venha me acostumar, Pai. Nunca. Nunca. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és santo, santo. Aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo,
Aleluia. Você que está aqui nessa noite, e você tem uma causa que parece impossível. Impossível. Nós estamos num ambiente de milagres. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente para falar com Deus e colocar essa causa impossível diante dele, enquanto eles entoam esse cântico novamente, porque a santidade de Deus, ela é real, ela pode ser tocada. Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus. Coloque essa situação diante do Senhor. É agora. Agora. Aleluia. Peça para o Senhor visitar. Peça para o Senhor tocar. Peça para o Senhor curar. Libertar. Prover. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Aleluia. 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 Agora você vai levantar a mão e alguém, um dos pastores, vai aí orar com você. Fique com a mão levantada. Nós vamos aí orar o que você já falou com Deus. Não há outro igual, só tu és santo. Os pastores e presbíteros podem ajudar a orar.
Levante as duas mãos e agradeça. Agradeça o seu milagre. Ezequiel esteve diante de um vale de ossos secos. E o Senhor perguntou a ele se aqueles ossos poderiam reviver. E ele disse: Senhor, tu sabes. Às vezes há ossos secos e nós queremos descartar. Mas aqueles ossos, ao ouvirem a voz do profeta, começaram a se bater, barulhos de ossos, tendões, carne, pele. Aleluia! Aí o Espírito trouxe vida. O Espírito trouxe vida. O nosso Deus é vivo. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Dioturnamente. Tire os olhos das circunstâncias. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Porque Ele pode. Aleluia. Louve o Senhor com as suas palmas. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso, maravilhoso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa ação de graças. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e paz a todos, amém. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sempre que você vir à igreja, venha com uma expectativa. Por quê? Porque nós estamos reunidos, nós somos os salvos do Senhor. E há uma atmosfera de adoração, de oração. Queridos irmãos, daqui 200 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Mas a nossa expectativa é que estaremos com o Senhor. Então hoje nós devemos começar a respirar dessa atmosfera, porque é hoje que nós precisamos da cura, hoje que nós precisamos da libertação, hoje que nós precisamos da provisão, hoje é que nós precisamos de direção, hoje é que nós precisamos, irmãos, porque lá não haverá choro, dor, lágrimas, tristeza. Mas pastora, não é uma troca, não. É respirar desse ar tão poderoso que é a presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a maravilhosa, infalível palavra de Deus. Eu vou iniciá-la, mas não é lá que eu vou pregar. Lá em Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 9, diz assim, esse capítulo fala sobre a visita de Jesus à casa de Zaqueu, e no 9 diz assim, diante disso, Jesus declarou, hoje, fale comigo, hoje, houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse isso. Ele se autodenominou Filho do Homem. Queridos irmãos, a humanidade precisa de um Salvador. E o nosso Deus, o Criador de toda a terra, o Todo-Poderoso, Ele prometeu esse Salvador lá em Gênesis. E durante todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo referências a respeito de Jesus.
E aí você pode estar se perguntando, mas eu já sou salvo. Diga glória a Deus. Mas o Senhor prometeu a sua palavra. Queridos, por favor, me tragam água. Por gentileza. Então, houve salvação na sua vida. A humanidade precisa de um Salvador. E o Salvador veio. E a humanidade precisa saber. João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Qual foi o valor que Deus cobrou de nós por ter mandado Jesus? Quanto Ele cobrou da Thelma ou de você, por você ter o direito de ser salvo? Ele não cobrou, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. O versículo 16 diz assim: obrigada, preciosa Érica. É bem mais geladinho, irmãos, mas é bom, né? Portanto, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aleluia. Agradeça a Deus. No mundo onde temos que comprar tantas coisas, seria impossível para nós pagarmos o preço da nossa salvação. Absolutamente impossível. Nós tivéssemos todo ouro, toda prata, não poderíamos comprar a nossa salvação. E aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O Pai deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, você crê em Jesus? Ah, está muito fraco. Você crê em Jesus? Então você não vai perecer. Há uma promessa aqui para nós de vida eterna. Mas por que é que nós então aceitamos Jesus e não deixamos o corpo terreno e fomos para o céu imediatamente? Porque Ele tem propósitos a serem cumpridos e realizados aqui com cada um de nós. Diga, oh Deus, obrigada, obrigada. E aí você pode dizer, mas eu, tão linda, tão maravilhosa, tão beautiful. Meus irmãos, eu demorei muito tempo para entender que eu era uma pessoa bonita. E agora você pode até me achar feia. Não vai me importar mais a sua opinião. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você realmente fala, ó Deus, obrigada. Obrigado pela tua generosidade para comigo. Então, meus irmãos, Ele enviou o seu Filho para isso. Mas o versículo 17 tem um alerta. Porque, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Ele não mandou Jesus para condenar, meus irmãos. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Todos os povos, tribos, línguas e nações da terra estão debaixo dessa palavra. Aqueles que não ouviram, aqueles que ouviram e não creram, aqueles que ouviram e creram. Nós temos irmãos nossos na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Irã, no Iraque, no Vietnã. Nós temos irmãos nossos na China. Nós temos irmãos nossos nas igrejas perseguidas, nas igrejas subterrâneas. Por quê? Porque eles creram nessa mesma verdade que nós, que Deus enviou o seu Filho para que salvasse o mundo. Então, isso é fantástico. Não é necessário outro Salvador. Não é necessário que alguém morra por nós. Ele já morreu. E aqui, no versículo 18, diz assim:
Quem nele crê não é condenado. Você crê? Então, segundo as Escrituras Sagradas, nós não seremos condenados. Mas quem não crê, ai, 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 quem não crê, já está condenado. Está condenado por quê? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Nós precisamos proclamar isso. Eu posso ser uma pessoa boa, ter um bom caráter, mas isso não é suficiente. Existe uma maneira, e essa maneira, esse caminho tem um nome, é Jesus. Essa verdade tem um nome, é Jesus. E essa vida tem um nome, é Jesus. E você e eu, que estamos aqui, caminhamos com o Senhor, já encontramos esse Jesus. Já estamos caminhando com esse Jesus. Então, o que muda para nós? Primeiro, nós devemos continuar proclamando que Ele é o Senhor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Ele nos encontrou, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nenhum de nós cheirava um perfume caríssimo ou raro. Nós cheirávamos morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas agora, nós carregamos dentro desse vaso de barro, um perfume tão precioso, uma presença tão preciosa, uma imagem tão preciosa que foi danificada pelo pecado, que é a presença de Deus. E o Salvador é pessoal. Eu não posso dizer, Deus, obrigado porque o Senhor salvou, o meu marido é salvo e eu vou então ser salva por conta dele. Não, a salvação ela é pessoal. Está aí para todos quanto desejarem. Então, se você que me ouve na live, se você que ouve aqui, e você fala, olha, eu ainda não aceitei Jesus. Ele não é meu Salvador. Não saia daqui sem fazer. Não desligue a live sem fazer e declarar, Jesus, tu és o meu Salvador. Mas mais do que isso, quero que sejas meu Senhor, o dono da minha vida e aquele que dirige os meus passos, porque todo o tempo que eu viver nessa terra, eu quero glorificar o teu nome. O dia que o meu corpo tombar aqui, eu quero acordar com o Senhor na glória. E eu quero viver eternamente ao lado dele. Mas quando? Hoje. Hoje. Vamos lá para o Salmo de número 15. Lembra que eu falei que você aceitou Jesus assim como eu? E nós estamos aqui? O que será que nós estamos fazendo aqui? Ocupando um espaço nesse planeta? Sendo um peso aqui? Será que é só isso? Não. Olha só o que diz o Salmo 15. Tem traduções que dizem o verdadeiro cidadão dos céus. Eu gosto desse título. Aqui na minha diz, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um humano de Deus. Porque quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança nos criou, macho e fêmea os criou. Na sua soberania ele decidiu fazer o Adão primeiro. Depois decidiu fazer a Eva como sua auxiliadora, companheira idônea. Mas ambos refletem a imagem e semelhança de Deus. Primeiro versículo diz assim, Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Uma pergunta. Quem pode? Senhor, Jesus, o Senhor é meu Salvador. E agora, Jesus, o que é que eu faço? Quem pode morar, hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Lá em Mateus diz que o Pai Nosso está nos céus. Senhor, eu não posso ir aos céus. Mas o teu reino tem que vir. A tua vontade, que é perfeita, tem que ser estabelecida. Mas, Senhor, eu quero andar aqui
com o Senhor tabernaculando, morando dentro de mim, na pessoa do seu Espírito Santo. E aqui está a receita. Aleluia. Versículo 2 nos traz a resposta. Aquele que é íntegro. Não adianta eu fechar os meus olhos e num pensamento positivo começar a dizer: eu sou íntegra, eu sou íntegra, eu sou íntegra. Não funciona. A minha conduta tem que bater com aquilo que eu falo. O crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Então, aquele que é íntegro, Thelma, você é íntegra. Celso, você é íntegro. Você que está me ouvindo aqui na live ou vai ouvir, você é uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, verdadeira, honesta, de boa índole. Compra e paga. Fecha o negócio, tem prejuízo, mas mantém a palavra. Isso é ser íntegro. Isso fala de ações. Queridos irmãos, para nós chegarmos aqui hoje, você provavelmente tomou o seu banho, se organizou, saiu da sua casa, veio até aqui, passando calor, porque o ar-condicionado está a caminho, né? Já está nas nossas orações e Deus ouve orações. Na hora certa Ele vai prover. Mas estamos vivos. Aleluia. Você teve ações. Ninguém pode tomar banho por você, ninguém pode comer por você, ninguém pode vestir-se por você. Então a nossa vida, ela é feita de ações. Aquilo que você pensa, que você planeja. Então como caminhar com esse Deus aqui? Como permitir que o Espírito Santo jamais seja apagado das nossas vidas? Como está em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Como assim eu posso apagar o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma voz que fala dentro do nosso interior, sinalizando para nós quando algo está errado, quando algo não está certo. Às vezes Ele usa alguém para falar conosco. Então, queridos irmãos, quando a gente vai ignorando essa voz, ignorando essa voz, ignorando essa voz, Ele se cala. Porque Ele não é acusador. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas, pastora, se Jesus veio para me salvar do pecado, eu ainda peco? Sim, e eu também. Todos nós pecamos. Mas lá em João, a carta de João foi escrita para crentes. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Confesse o seu pecado. Provérbios 28 diz assim: aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Mas aquele que confessa, abandona o pecado, esse encontrará a misericórdia do Senhor. Então, esse ser íntegro, ele fala de uma vida diária, onde você é íntegro no seu carro, no trânsito, nos seus negócios, lá no mercado, lá na padaria, no dia a dia. Você vai exalando o verdadeiro perfume de Cristo. Você pratica a justiça. Meus irmãos, sim, o mundo jaz no maligno. Há muitas injustiças no mundo, mas não contribua para que aumente mais. O que é justiça? O que é justiça? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. Não é repartir em partes iguais. É dar ao outro aquilo que você falou que ia dar. É justo. É justo. Você, né, estudou, é um médico, está lá, faz uma cirurgia de 10 horas, e alguém vem e fala assim: olha, parabéns, dona Thelma, pela cirurgia que a senhora fez. É justo, irmãos? Não. Eu não sou médica.
Não estudei para isso, eu não fiquei 10 horas lá na frente de um paciente operando. É justo eu reconhecer que aquele médico, ele foi um instrumento de Deus para salvar uma vida. Eu tenho o meu valor, ele tem o valor dele. Então, honra a quem honra, impostos a quem impostos. Não é assim que a Bíblia diz? Não é isso? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem será que falou isso mesmo? Alguém sabe? Alguém arrisca contar para mim aí, me ajudar? Quem? Foi Jesus? Obrigada. Ajuda dos universitários. E quem é Jesus? É o nome que nós acabamos de cantar, que tem poder sobre toda depressão, sobre toda ansiedade. Não foi isso? Sobre as famílias. O nome de Jesus tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Então eu sou uma representante de Jesus aqui. E você também. Você também é um representante do Senhor Jesus aqui. Você é uma embaixadora do Senhor. O embaixador representa o país em que ele foi enviado. Qual nação nós representamos? O reino de Deus. Então, quando o mundo olha para nós, ele olha, ali tem uma luz. Ali tem alguém salgando. Ali tem alguém que procura praticar a injustiça. E aí tem a velha frase que muitas vezes a gente usa. Ah, mas ninguém é perfeito. Nem a senhora. É óbvio. De verdade, ninguém é mesmo. Mas quando um homem e uma mulher de Deus erra, ele é tão íntegro que ele consegue falar, olha, me perdoe, eu errei nisso. Mas um homem e uma mulher que busca viver uma vida em santidade, foi o que nós cantamos aqui hoje. Eu não vou dizer para você que ele nunca vai errar, porque é uma mentira. Mas que ele provavelmente vai errar menos, é uma verdade. Por quê? Porque quando você se depara com a santidade de Deus, você fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Para que o Senhor se importe comigo, para que o Senhor dê instruções tão precisas. O versículo 2 é a nossa prática diária, para mantermos a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. É aquele que é íntegro em sua conduta, pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Irmãos, o coração são as entranhas, não é apenas, não está falando do órgão coração que bombeia o sangue do nosso corpo, mas está falando das nossas entranhas, do mais profundo. Mas não é falar a verdade ofendendo as pessoas. Tem pessoas que são mal educadas, grossas, desequilibradas. Não, mas é falar a verdade em amor. Você compreende a diferença? Porque tem pessoas que dizem, eu sou sincera e falo o que quer. Eu não estou dizendo para você falar o que quer e nem o que você pensa, mas falar a verdade de coração. E você sabe qual é a primeira pessoa que tem que ouvir a verdade do seu coração? O próprio Deus. Porque muitas vezes nós, irmãos, estamos irados com alguma situação e chegamos, ó Deus maravilhoso e lindo, eu te amo. É verdade. Mas nós temos que falar, Senhor, eu realmente te amo, mas olha, eu estou muito irada com essa situação. E você pode me perguntar, mas pastora, Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer que você reconheça. Ele quer que você reconheça que você ficou irado, que você triste,
Ficou chateado? Fale com ele primeiro. E o Espírito Santo então começa a trabalhar dentro do teu coração. Vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí você vai falar com você mesmo e com alguém, se for necessário, e é necessário falar, muitas vezes com alguém da nossa confiança. Falar a verdade, irmãos. E prevalece é a verdade. Nunca duvide disso. A palavra de Deus, ela é comparada como um martelo, né? Ou tem uma outra palavra que eles usam, uma marreta, que quebra a pedra. A palavra de Deus quebra as pedras do nosso coração. As pedras que nos impedem de ter um coração ensinável, moldável. E sempre, irmãos, que você chega na presença de Deus, você quer mais de Deus. Você quer mais do cheiro dele. Você quer mais do colo dele. Você quer mais da presença dele. E você começa a entender que você realmente não consegue viver sem ele. Então, ele deu, o Pai deu Jesus. Morreu, ele é o Salvador. Nós já aprendemos isso. Como salvos, então nós temos que fazer o quê? Viver uma vida que glorifique, que represente e que honre esse Deus. E aqueles que não são salvos, nós devemos continuar anunciando, continuar falando desse infalível amor do Senhor. Aleluia. Não usa a língua com maledicência. O que é a maledicência? É falar mal dos outros. Aqui ninguém faz isso, né? Só eu que faço? Só eu que falo mal dos outros? Jesus, perdoa eu. Todos nós em algum momento falamos. Mas devemos ir corrigindo isso na nossa vida. É a história da peneira, né? O que você vai me contar? É verdade? Bom, não sei, eu ouvi falar. Eu não lembro bem a história da peneira, mas tem que passar por 3 peneiras. E a pessoa diz, acho melhor eu não falar então, porque não é verdade. Mas maledicência é algo que quando nós falamos algo contra alguém, isso é uma inverdade mesmo, é uma maldade, isso prejudica demais uma pessoa, mas também nos prejudica, irmãos. Porque nós estamos atraindo sobre as nossas vidas coisas que não são boas. Se não tem o bem para falar, não fale o mal. Irmãos, na nossa vida tem pessoas que às vezes nos ferem. E nós temos às vezes razão. Nós temos às vezes razão. Aí chega e fala, olha, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa vida. Em nome de Jesus. Amém? Não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante. Nem lança calúnias e afronta contra o seu companheiro. Irmãos, tudo que está falando aqui, está falando de relacionamentos humanos. O marido com a esposa, o pai com o filho com a filha, os irmãos, a sogra, a nora, o genro, os primos, os pais, o amigo do trabalho, o vizinho, o cunhado, a cunhada e o planeta de forma geral. Está nos ensinando de forma tão prática, de forma tão simples, que até uma criança pode entender. Porque você sabe que uma criança até os 7 anos, a palavra que ela mais ouve é não. Ela vai pôr o dedinho na tomada e você diz a ela, não! Ela não entende, mas ela assusta e tira a mãozinha dali. Ela vai mexer no fogão e você diz, não! Aí ela não tem noção do que é fogão. Ela não tem noção do que pode, o perigo daquela tomada. Mas ela assusta e acaba saindo de lá. Quando Deus falar não para você, agradeça.
agradeça. Porque às vezes ele fala não para mim. Será que é só para mim? Como assim? Mas ele não responde oração? Responde. Fala para quem está ao seu lado, Deus tem o seu modo e os seus meios de realizar os propósitos dele. Fala para o seu irmão, confia. Confia. Chacoalha ele aí, confia. Irmãos, confia, descansa. Fica numa rede tomando água de coco, já colocou na mão dele? Na hora certa ele vai fazer. Isso não é ser displicente, é confiar no Senhor. Você precisa aprender o quê? Ser honesto. E se você é, seja mais ainda, nós sermos honestos, nós sermos pessoas idôneas, nós praticarmos a justiça naquilo que cabe a nós falarmos a verdade do coração, nós usarmos a nossa língua não para amaldiçoar, mas sempre para abençoar, seja quem for, não fazermos nenhum mal ao nosso semelhante, não caluniarmos alguém, não afrontarmos alguém sem necessidade. Aquela regrinha, quando um não quer, dois não brigam. A seus olhos, o ímpio, ele é desprezado, desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Também mantém a palavra empenhada e mesmo quando prejudicado, não volta atrás. Pense para falar, porque depois que você falou, você tem que manter a palavra. Por quê? Porque você está aqui representando um reino que é eterno. Nossa, você nem gostou dessa notícia? Vou falar de novo. Nós estamos aqui representando um reino que é eterno. O nosso Deus. Hoje eu estava lá em casa pensando, e às vezes a gente fala, Jesus é meu amigo. Mas antes dele ser o nosso amigo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Irmãos, e diante dele a gente só se curva. A gente se prostra, a gente se rende. A gente diminui para que ele cresça, conforme foi cantado aqui. Por quê? Ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você. Aleluia! Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Pensa num item que está em falta no planeta: paz. Paz. Mas os filhos de Deus, aqueles que confiam no Senhor, têm essa promessa de paz. Mas faça a sua parte, não para ser salvo. Para ser salvo, Jesus já fez a obra dele, que comprou você, que comprou a mim, que comprou toda a humanidade. Agora é caminhar como um salvo aqui nessa terra. E eu queria falar um pouquinho, antes de eu estou para o final da mensagem, dentro disso daqui. Vamos lá comigo em Gálatas. Vamos passar por Provérbios primeiro. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor. Fale comigo, o temor do Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Você teme ao Senhor? Você honra Ele? Você reverencia Ele? Você entende que você não é e não será igual a Ele? Nós somos imagem e semelhança, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, o Deus que mora em nós, na pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda. Mas o temor do Senhor não pode faltar na minha vida. Nós às vezes ensinamos as criancinhas o temor do Senhor. Mas uma vez eu ouvi um pregador dizer: mantenha o seu coração de molho no temor do Senhor. E ele tinha razão. Quanto mais nós formos ficando maduros, mais o temor do Senhor tem que crescer em nós, nos nossos neurônios, nas nossas células, porque somente esse temor é que vai nos dar condições de sermos pessoas íntegras aqui nessa terra, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor para amá-lo, nós dependemos do Senhor para honrá-lo, nós dependemos do Senhor para obedecê-lo, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. De alguma maneira Ele ativou em nós o desejo nosso por Ele, estimarmos a Deus, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Esse temor, ele é imprescindível. Que você ouça isso nessa noite com os dois ouvidos. Como o salmista disse uma vez, ele escreveu: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Que nessa noite você ouça milhares de vezes no teu ouvido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa reverência, essa honra, esse zelo, esse cuidado, para que você seja um verdadeiro cidadão do céu, para que você viva em segurança e tenha paz, para que você honre o nome dEle aqui, para que você seja conhecido lá nas redes sociais dos céus, para que quando você orar ao Pai no nome de Jesus, Ele possa dizer: responda! Responda, porque o meu filho, a minha filha, está orando, está clamando algo que é justo, está clamando algo, e eu vou responder. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos é que desprezam a sabedoria e a disciplina. Fale para você: eu não estou, levanta a mão direita aí. Eu não estou e jamais estarei no rol, na listagem dos insensatos, mas estarei sempre no rol, no livro da vida, daqueles que temem ao Senhor. Aplauda ao Senhor agora. Agora vamos lá para Gálatas. Nós não podemos deixar de falar do nosso maravilhoso Espírito Santo. Gálatas. Cinco 16. Portanto, vos afirmo, como ser íntegro, pastora? Como ser honesto? Como honrar a Deus? Como reverenciar a Deus? Se o outro faz errado, se tem mesmo crentes que fazem errado, e eu olho para ele, não olha para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, mas seja um exemplo. Deus disse uma vez para Abraão o quê? Se tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que você seja também. Portanto, vos afirmo, obrigada, vivei pelo Espírito. Aleluia.
Irmãos, se nós entendêssemos a obra do Espírito Santo, ela é tão real, é tão maravilhosa a presença dele, que nós viveríamos assim muito mais leves, se entendêssemos a obra do Espírito Santo. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, vivei direcionado, orientado, conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? O Pai enviou Jesus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e voltou para o Pai. E Ele não deixou-nos órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado, o Conselheiro. Olha que tremendo, é tremendo isso? Você não acha que é tremendo? Eu acho que é maravilhoso, eu não acho, eu tenho certeza. É maravilhoso ter comunhão com o Espírito Santo, muitas vezes esquecido por nós, muitas vezes negligenciado por nós. A gente às vezes quer fazer tudo na força do braço. A ação é nossa, mas como é bom fazer, direcionado pelo Espírito Santo. Porquanto a carne, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Aleluia. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Irmãos, quando nós somos prejudicados, nós não queremos ser justos. Nós queremos justiça, mas a nossa justiça, às vezes, ela é carregada de vingança. Lá no fundo do nosso coração. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito. Vem cá, pastor Celso. Por favor. Eu vou fechar os olhos e eu vou pedir para ele me conduzir. Vamos ver se ele vai fazer certo, hein? Até ali o meio da igreja. Eu vou fechar os olhos. Você tem que me avisar, não tem degrau, depende, não tem. Apesar de eu saber aqui, né? Oh, aleluia. Ele cuidou de mim, né? Eu fiquei com medinho, hein? Guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Fala, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Grita bem alto aí. Senhor, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Ó, começa a bombar aí na rede celestial, aí no Facebook, no Instagram, sei lá mais aonde, que tem lá no céu. E o Senhor olhando e falando, olha, eu estou vendo o que vocês estão pedindo, hein? E essa é uma oração que eu gosto de responder. Ela é, ó, vou te guiar. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha quantas são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já antes vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Eu não vou nem perder meu tempo explicando isso aqui. Quero ganhar tempo. Eu quero que todos nós
sejamos guiados pelo Espírito Santo. E olha o que acontece. Entretanto, o fruto do Espírito. De quem é o fruto, irmãos? Do Espírito. Então o fruto não é da Thelma, não é do Celso, não é seu? Não, é do Espírito. Então o fruto do Espírito é amor. Mas eu sou impaciente, então você não ama, porque o amor é paciente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Tudo aqui está falando de atitudes. E aí? Vai ficar com a obra da carne ou com o fruto do Espírito? Por isso que o crente ora, jejua, louva, como nós ouvimos a pregação da manhã, procura viver em santidade, tem uma conduta honesta, íntegra. Irmãos, mas não é o santarrão. Sabe o que é santarrão? É aquela pessoa que estufa o peito e fala, olha. Irmãos, esse daí ele vai cair. Ele vai cair. Também não é aquele que se coloca numa posição de inferioridade, mas é aquele que se inclina e fala, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu estou aqui no nome de Jesus. Eu preciso andar no Espírito. Então, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a desenvolver o Teu fruto na minha vida. Esse consegue. Esse consegue, irmãos. Isso eu te garanto. Porque há humildade nele. Há humildade nesse coração. Queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Tema ao Senhor. Seja honesto, íntegro. Desenvolva o fruto do Espírito na sua vida. Ações diárias, ações práticas que levam você para mais perto de Deus. Enquanto eles vêm aqui, eu vou ler um último versículo aqui. Acho que eu deixei marcado. Assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes, as qualidades, nas quais tenho grande prazer, assevera o Senhor. Então, o primeiro passo para você se tornar um verdadeiro cidadão do céu é abrir o coração, entregar a sua vida a Jesus. Se está desviado, volte para o Senhor. E depois, peça ajuda ao Santo Espírito de Deus para você ter uma vida na presença dEle. Você pode ficar em pé ou sentado, fique à vontade, mas eu quero que você, de tudo que você ouviu, fale com Deus aí e ouça essa canção.
Aleluia. Tu és exaltado, Jesus. Tu és exaltado, exaltado, exaltado. Tu és adorado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. Ah, nós te amamos, te amamos, te amamos. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és adorado. Tu és exaltado. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu toque. Obrigado pelo teu milagre, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Ah, nós te amamos, te amamos, te amamos. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós adoramos a tua presença, Jesus. Aleluia, tu és adorado. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Tu és adorado, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, aleluia. Amamos, amamos, amamos a Ti. Amamos o Teu nome. Amamos a Tua presença. Aleluia, aleluia. Aleluias ao Teu nome. Te queremos, te adoramos. Aleluia. Louve a Ele com as tuas palmas. Glórias ao teu nome. Adoração ao teu nome. Honras ao teu nome. Bendito é o teu nome. Te adoramos, te amamos. Glória a Deus. Assentai-vos em nome de Jesus. Você está encerrando a live ali? Glória a Deus. Graziela, ó. Ah, tá vindo, pastor Cicero. Pode assumir? Ó. Deus abençoe você na live aí. Em nome de Jesus, que o melhor de Deus venha sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Leonardo.